Quando o povo saiu de suas tendas para atravessar o Jordão, com os sacerdotes que carregavam a arca da aliança diante do povo, e quando aqueles que carregavam a arca entraram no Jordão, e os pés dos sacerdotes que carregavam a arca foram mergulhados na beira das águas, porque o Jordão transborda todas as suas margens todos os dias da colheita, as águas que desciam de cima pararam e se levantaram em um montão a grande distância de Adã. A cidade que está ao lado de Zaretã e os que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, foram completamente cortados. Então, o povo atravessou em frente a Jericó, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava em seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Essas palavras estão escritas no livro de Josué, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Se apenas lermos sobre a separação do Jordão, sem pensar em nada do resto da Bíblia, perderemos 90% do que está acontecendo. Que outras histórias lembram isso? A primeira coisa que vem à mente é a separação do Mar Vermelho 40 anos antes. Em ambos os casos, é claro que Deus está presente. Antes pela presença da coluna de fogo e agora carregando a arca na frente deles, o que significava sua presença como se estivesse andando à frente deles no Jordão. Uma diferença interessante é que antes as pessoas se afastavam enquanto o vento soprava para separar a água, mas desta vez Deus exigiu que eles pisassem nas águas do Rio Jordão antes que ele dividisse o rio. Antes, ele fazia o milagre para dar-lhes a fé, mas agora ele exigia que a fé deles fizesse o milagre. As margens íngremes do Rio Jordão certamente os teriam varrido, assim como os egípcios os teriam matado antes, mas desta vez o medo estava em seguir a Deus, não em ficar para trás. Este foi um teste para saber se eles aprenderam o que passaram 40 anos no deserto, tendo lições como confiar no Senhor. Antes dos paralelos da travessia do Mar Vermelho, também vemos um tema realmente fascinante que percorre toda a Bíblia: a imagem de Deus começando uma nova criação. Gênesis começa a história da criação com o Espírito de Deus pairando sobre as profundezas e de seus primeiros anos de criação, da separação das águas. Essa imagem se repete repetidamente nas Escrituras, toda vez que Deus começa algo novo. Há um motivo poético em que a palavra para profundo, que é a palavra terron, que simbolizava o caos. É uma imagem de Deus conquistando o mal e o caos para trazer ordem e uma bela coisa nova à existência. A palavra para espírito em hebraico é ruach, que também significa vento ou sopro. Quando Deus separa as águas por um grande vento, é uma imagem de Deus no ato de criar. Como vemos isso? Primeiro, vemos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1. É claro, mas apenas alguns capítulos depois o vemos novamente, depois que o dilúvio destruiu toda a vida na terra. Em Gênesis capítulo 8, versículo 1 a 3, Deus fez um vento, ruach, passar sobre a terra e restringiu as águas das profundezas. As águas do dilúvio recuam, dando ao mundo um novo e limpo começo. Esta também é uma imagem de purificação, pois o mundo é purificado de todo o mal que foi feito por causa da maldade da humanidade.
O próximo lugar em que esta imagem ocorre é na divisão do Mar Vermelho, quando o vento Rua sopra para separar as águas para que os israelitas possam passar. Isso marca o início da nova nação de Deus, Israel, que agora teria sua própria soberania e identidade como povo de Deus. Curiosamente, os israelitas caem em pecado, assim como Adão e Eva fizeram após o primeiro ato de criação de Deus. E o julgamento vem de Deus, assim como veio para as gerações depois de Adão com o dilúvio. Olhando para trás, para a divisão do Jordão, vemos que, enquanto eles passam pelo Rio Jordão, mais uma vez, Deus está dividindo as águas e, em certo sentido, recriando-as como seu povo e limpando-as de seus pecados. Então, que eles assumem a aliança novamente, assim como fizeram no Sinai, e fazem um começo limpo. Há mais uma cena significativa na Bíblia quando vemos esta imagem de Deus nas águas. A imersão de Yeshua, o batismo de Yeshua. Aqui os céus se abrem, lembrando as águas sendo separadas, e vemos o Espírito de Deus pairando em forma de pomba, assim como pairava sobre as primeiras águas da criação. Aqui está a nova criação de Deus. Deus na terra, ou seja, Ele enviando o seu Filho, manifestando por meio do seu Filho. Curiosamente, a próxima cena após o seu batismo é a tentação no deserto, como a tentação que Eva também sofreu. E os israelitas também passaram no deserto, logo após a sua criação. Enquanto Eva e os israelitas pecaram, Yeshua triunfou sobre o pecado, mostrando que ele é a criação final e perfeita de Deus, ou seja, a própria imagem, a revelação de Deus nessa terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, muito obrigada, Pai, porque sempre há mais um começo para as nossas vidas. Sempre há mais uma oportunidade para nós. Muito obrigada, Pai, por Yeshua, que é esse divisor de águas, que veio nos separar do mundo de trevas e nos aproximou do Senhor. E hoje nós podemos ter o Rua, o Teu Espírito, vivendo em nós. Oh, Eterno, nós somos bem-aventurados porque hoje nós somos chamados os filhos do Deus Eterno, os filhos da luz. Muito obrigada, Pai, por termos passado pelo teste nessa caminhada no deserto, no momento que saímos do Egito, porque o passado reflete as nossas vidas hoje. Porque nós cremos, ó Pai, que todos nós estávamos lá no Jardim do Éden, quando o Senhor criou o mundo. Nós estávamos ali no tempo do dilúvio. Nós estávamos ali, ó Pai, com Moisés, porque fazemos parte dessa história. Nós estávamos ali, ó Pai, e hoje nós podemos ver que quando Yeshua veio a esse mundo, nós estávamos ali também, porque no coração de Yeshua já ecoava a salvação para todos os que viessem a crer também. Então a história se repete em nossas vidas e nós te louvamos por isso, Pai, porque podemos mergulhar nestas águas profundas do Teu Espírito Santo e assim sermos santificados. Obrigada, Pai, porque o Senhor sempre nos dá uma oportunidade de começarmos novamente nessa aliança que é santa e perfeita. Nós te louvamos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.